Na Prever FM, você começa o dia bem informado. Chica, bom dia. Obrigado por atender o nosso convite, viu? Bom dia, obrigado você pelo convite. Sobre a sua pergunta do futebol feminino ter evoluído, eu acho que evoluiu bastante com relação à época que eu jogava, né? Devido também à lei que apareceu, né? Que todo time da Série A teria que ter um time feminino, né? Uhum. Então, aí abriu bastante clube, onde as meninas podem ter a opção de estar jogando em qual clube quer. E com isso, melhora a oferta, né? A oferta, porque antigamente tinha, por exemplo, 3 times. Então, eram os únicos times que você tinha que jogar. Eles poderiam te oferecer qualquer salário e não tinha o que você fazer. Se você gostasse, era isso e pronto, né? Hoje em dia, você já tem mais oferta, muito mais oferta. Então, eu acho que o futebol feminino, sim, evoluiu bastante. Mas, Chica, você participou de um momento importante aqui na cidade de Botucatu, quando a cidade, por praticamente 8 anos, né, de 2000 a 2008, ela vivenciou o futebol feminino com o Botucatu Futebol Clube, ganhando o Campeonato Paulista, ganhando Copa do Brasil. Um momento de ouro da cidade de Botucatu no futebol feminino, né? Exatamente. Foi um momento de ouro, foi um momento que Botucatu era reconhecido no cenário nacional, né? Botucatu era a melhor equipe de futebol feminino na época. Nesse período aí que você chegou a comentar, a época de 2016, para você ter noção, todos os campeonatos que a gente participou, a gente ganhou. Entendi. Foi um ano, assim, de ouro para tudo. Jogos regionais, jogos abertos, teve, na época, Liga Nacional, Campeonato Paulista, a gente ganhou tudo. Botucatu era realmente era o berço do futebol feminino. Eu acho que eu mandei várias fotos, inclusive, da Chica, né? Para a gente ilustrar aqui no nosso telão. E hoje, como é que está? Por exemplo, a gente percebe que grandes jogadoras hoje jogam fora do Brasil. A nossa maior estrela, inclusive a Marta, né? Continua jogando, apesar da idade, em alto nível. Isso é bastante interessante porque, como a gente, na pergunta inicial, a evolução aconteceu, né? A evolução aconteceu. A Marta é uma das meninas, né, que abriu o caminho para o futebol feminino. A gente ainda tem algumas que ainda estão jogando. A Cristiane, Marta, elas são dessa época. A Formiga já chegou a parar, né? Acho que até o ano retrasado ela estava jogando. Mas aí ela já se aposentou. Mas ainda continua no meio do feminino, né? Com outros cargos. Inclusive várias jogadoras dessa época aí mesmo do Botucatu, que a gente jogou contra ou que era mesmo do próprio time de Botucatu, elas hoje ocupam cargos assim bem importantes. Dentro da Federação Paulista, quanto dentro de clubes mesmo. Entendi. E hoje, coincidentemente, Botucatu vai fazer a final nos Jogos Regionais contra Barra Bonita, às 9h30, né? No Heróis do Araguaia. Botucatu, no futebol feminino, vai fazer a final hoje. Que legal. A gente também... Eu sou heptacampeã dos Jogos Regionais. Olha que legal. Era uma época, assim, bem, bem legal. Eu tive o privilégio de morar em Botucatu, né? Uhum. Tendo a equipe. Então, para mim também era fácil, porque eu não precisava ficar alojada, né? Não precisava ficar longe da família, que eu acho que é uma das coisas que hoje em dia mais pesa para algumas jogadoras, né? A questão família, tá longe de casa. Então, nessa época eu conseguia conciliar tudo, família, estudo e ainda conseguia jogar. Que legal, que legal. Deixa eu te perguntar, Chica, bom dia primeiramente, Bom seja dia. bem-vinda. Obrigada. Como lidar, né, na verdade, com um preconceito como um todo, né? Porque futebol é considerado um esporte primordialmente masculino. E a gente tem preconceito de todos os âmbitos, de todos os lados, né? Porque é um esporte masculino, mulher não joga bem, tem essa coisa. Tem entre as pessoas, às vezes, mais próximas também, de ser uma coisa mais masculinizada e tudo mais. Como é que você lida com sempre lidou com essa situação?
Olha, eu acho que a mulher, desde pequena, assim, ela já tem que lidar com tudo com relação a preconceito, né? Não só no futebol, mas em tudo, né? Mas o futebol, eu falo, antigamente, assim, eu já ouvi várias coisas, assim, que dava vontade de olhar o torcedor, assim, catar pelo Dá pescoço, vontade de responder. né? Principalmente quando você jogava fora de casa, né? A pessoa queria te irritar, então ela tava ali, ela falava coisas que era pra tirar seu psicológico mesmo, né? Mas é complicado, assim, é complicado. Hoje em dia eu creio que o futebol evoluiu muito mesmo, muito. O futebol feminino está em alto nível, até em questão de competição mesmo, de dentro de campo. Se você for ver a seleção brasileira aí, elas evoluíram bastante, já é uma nova geração. Nessa convocação que teve agora mesmo para as Olimpíadas. A Marta, eu creio que deve ser a última Olimpíadas que ela deve estar jogando. Eu acho que deve ser uma despedida dela aí de competições para a seleção brasileira. E eu acho que a questão do preconceito, eu acho que fortalece, né? Eu joguei por tanto tempo, escutei tanta coisa assim, que eu acho que a gente acaba tirando de letra, assim, às vezes nem liga, porque de repente aquela pessoa que está ali fora é uma pessoa frustrada que queria estar ali e ela usa aquilo ali como um empecilho para estar fazendo essas coisas, para estar falando, né? Ô Chica, e a gente tem chances nas Olimpíadas? Você acompanha, você parou de jogar, hoje você é uma treinadora, professora de educação física lá em São Manuel. Você acha que nós temos, de fato, chances nas Olimpíadas contra uma Alemanha, contra uma França, contra os Estados Unidos, a China, o Japão? Sim, eu acho que a gente tem chance sim. Eu acho que 80% do time feminino hoje do Brasil joga fora do Brasil. E isso já é uma grande evolução, porque com relação a alto nível, né? A maioria ali já joga contra essas jogadoras no clube delas. E o Brasil tá com a equipe, sim, forte. E eu acho que elas têm, sim, capacidade de estar chegando numa final aí, tá batendo de frente com as favoritas aí. Tá certo. Bom, a gente está tentando fazer um vídeo aqui com as suas fotos também para mostrar você também um pouco. Eu queria que você falasse um pouco das suas experiências, um pouco da sua história, das suas... como é que eu posso dizer? A sua vivência com o futebol. Olha, a minha vivência com o futebol foi desde novinha. Eu comecei com 12 anos a jogar. Ali, eu acho que todo mundo conhece o tal do Campo do Rodo, ali na Coab 1. A molecada tava ali, eu tava no meio, mas meu pai não gostava muito, não. Minha mãe que descia ali comigo, falava: mãe, deixa eu descer lá no campo. Ah, mas tá cheio de menino, não sei o quê, não sei o quê. E aí um dia eu tava passando lá e aí eu vi umas meninas treinando, né? Eu falei: caramba, ô mãe, não era menino que tava lá, era menina. Aí a minha mãe falou: menina. Eu falei: mãe, é menina, era a menina que tava lá. Subi lá, corri, eu morava ali pertinho. Aí fiz minha mãe descer lá e realmente era. E era o Edson baixinho, né? Que ele odiava que falasse o baixinho, mas ficou como Edson baixinho. Ele dava treino para as meninas ali. E ali eu me interessei, a minha mãe perguntou como que funcionava, tal, se eu poderia treinar. Ele falou que sim, aí dali em diante eu comecei a treinar. Só que para competição era só a partir dos 15 anos, né? Então, meu primeiros jogos regionais que eu acabei indo foi com os meus 15 anos. Perdi, sabe? Eu acho que aquela experiência do vencer e perder, a gente também acaba ficando fortalecida com relação a isso, né? E aí, depois disso daí, começou a trajetória, jogos regionais, jogos abertos, Copa do Brasil, Liga Nacional, Liga Linaf, que assim, tem bastante coisa assim, né, nesse tempo aí. E aí, quando o Botucatu parou de ter o futebol feminino mesmo, aquele time que era com várias meninas, o Botucatu acabou se dividindo, né?
uma parte das meninas do Botucatu foram para São Manuel, para o América de São Manuel, que foram atrás do Edson, o técnico Edson. E aí algumas meninas ficaram aqui, onde montaram um outro time que eu não me lembro na época, mas acho que era BAC Futebol Clube. Então ficou meio dividido assim as meninas. E algumas foram para fora. E nesse meio termo aí eu tive 2 lesões no joelho. Eu machuquei o joelho direito e aí eu acabei depois de uma lesão de ligamento cruzado. Aí eu acabei voltando. No primeiro jogo eu estourei o esquerdo. Eita. Então, na verdade, eu fiquei quase um ano, assim, 1 ano e meio se recuperando, com relação à lesão. E aí eu acabei dando uma desanimada, assim. Aí eu acho que com isso daí veio a aposentadoria mais cedo. Foi por causa disso, por causa das minhas lesões no joelho. Tá certo. Agora são 7h22, a gente vai para um intervalo. Depois do intervalo, a gente tem algumas pessoas, inclusive a jornalista esportiva, né, a Laura Marcelo, setorista do Santos, com pergunta e tudo mais, né? A gente vai saber aqui da Chica, com a pergunta do pessoal, de algumas considerações sobre o futebol feminino, o tema agora aqui no primeiro jornal da Prever FM, ao vivo, neste feriado chuvoso de 9 de julho. Entrevista. 7h23, voltamos com o primeiro jornal na Prever FM, conversando hoje com a Chica, ex-jogadora de futebol feminino. Vamos com a Laura Marcelo, colaboradora aqui todos os dias do primeiro jornal, setorista do Santos, né, mantém o site do Santos Futebol Clube, e ela tem uma pergunta aqui no primeiro jornal. Bom dia, tudo bem? Aqui é a Laura Marcelo, infelizmente não pude estar na rádio hoje, mas tive que deixar aqui a minha pergunta. Eu sou uma amante do futebol feminino e eu tenho certeza que os meus colegas vão perguntar sobre essa evolução da modalidade. Hoje a gente vê mais calendário, transmissões, reajuste de premiação, óbvio que ainda não é o cenário ideal, mas eu queria até uma pergunta um pouco mais, né, da cidade, de Botucatu mesmo, porque as novas gerações não tiveram essa noção de quão grandioso foi o projeto, né? E o que você acha que poderia fazer com que retomasse isso hoje? Você acha que seria possível, né? Não sei se através de uma parceria. Hoje a gente vê, por exemplo, Marília, Pinda crescendo, né, no Paulistão Feminino, participando. Óbvio que é uma diferença de projeto esportivo muito grande, de estrutura, mas o futebol feminino tem que começar, né, uma modalidade que dá esse retorno. Então essa é a minha primeira pergunta, né, sobre uma possibilidade de, não sei se retornar ao projeto de Botucatu ou fazer algum tipo de parceria. Como você vê isso em condições hoje? E a minha segunda pergunta. Vamos a primeira, vamos por partes, né? Vamos por partes, Ô Chica, você acha possível, acha viável? A gente percebe assim, que Araraquara tem a Ferroviária, né? Um grande time da Ferroviária já há algum tempo e tal, mas tem que ter uma estrutura muito bem organizada para isso voltar, né? Tem que ter. Inclusive porque acabou, por exemplo, o Araraquara. O Araraquara, desde essa época já do Botucatu, o Araraquara já era uma equipe a ser batida, né? Sempre foi uma equipe forte. Só que o Araraquara também tem um masculino, né? Apesar que o Araraquara, ela é independente do masculino. O futebol feminino a Ferroviária de Araraquara, eles têm patrocínios independentes, assim. É uma estrutura, é uma organização muito legal, assim, do futebol feminino. Eu acho que, na verdade, é um espelho para todas as equipes do futebol feminino, porque é uma cidade do interior e ainda mantém esse projeto. E, se você for ver, sempre está aí nas finais, né? Elas sempre estão aparecendo aí nas finais. Com relação ao projeto aqui, assim, Botucatu tem várias empresas, né? Várias empresas e empresas bem grandes, né? Que poderiam estar abraçando um projeto do futebol feminino para estar voltando. Mas, assim, eu vou falar na minha opinião como Chica, tá bom? Não como uma visão, assim, que com certeza daria. Se quisessem, poderia ter um time assim. Mas desde aquela época, já tinha esse time, já era brigado por esses patrocínios. E era muito difícil. E era muito difícil, entendeu? Então, eu acho que hoje, assim,
para você montar uma estrutura de uma equipe que vá chegar, assim, a uma elite, né? Para você ainda disputar a segunda divisão, até chegar à elite, você consegue, mas para você chegar aí na elite mesmo, de estar disputando com uns times grandes aí, teria que ser um investimento muito grande, né? Muito grande, porque não é só salário, né? Alojamento, a estrutura, a né? estrutura toda que vem por trás, né? Tá certo. Mais uma pergunta? Continuação da pergunta da Laura aqui? Vamos lá. Isso em condições hoje. E a minha segunda pergunta é em relação ao lado financeiro, não só das jogadoras, atletas, mas de todos os profissionais e profissionais que envolvem o futebol feminino, que envolvem a modalidade. É muito comum a gente ver, principalmente jogadoras que têm uma formação a mais, que faz educação física, que faz fisioterapia, né? A gente tem o caso da Gi Fernandes hoje, por exemplo, no Corinthians, né? Que faz jornalismo até. Infelizmente, o futebol feminino não consegue dar essa estabilidade para a jogadora, diferente do futebol profissional masculino, tá? Que os jogadores conseguem aposentar, conseguem manter o nível de vida. A gente tem o exemplo da Maurine, né? Aí do Santos, particularmente tem um carinho muito grande, que hoje está buscando, né, parcerias dentro do próprio futebol. Como mudar essa realidade? Né, assim, além do quesito estrutural, do preconceito, ficamos anos aí de proibição do futebol feminino, mas como mudar também essa realidade financeira, para que, né, a atleta, a jogadora, a profissional que esteja ali envolvido não busque, né, uma segunda opção? Difícil, hein? É uma pergunta bem difícil, assim, porque se você comparar, né, com relação a um atleta masculino que ele consegue, parando aí de jogar com 30 anos de idade que seja, ele consegue se manter com o salário que ele já recebeu ao longo da carreira, o feminino é diferente, né? Tá tendo uma evolução com relação a isso. Se você for ver, acho que a Adriana, que estava no Corinthians, foi a primeira transação aí. Eu acho que foi R$500 mil que ela foi vendida para o Orlando Pride. Depois teve Nossa, me fugiu o nome dela. A zagueira também, que estava no Corinthians, que aí ela já foi uma transação de milhões, assim. Acho que, se eu não me engano, 2 ou 3 milhões que foi a transação dela para a equipe também lá dos Estados Unidos. Então, assim, essas atletas, assim, pincelando, né? Pincelando algumas atletas que vai para fora, eu creio que elas ainda vão conseguir, com o salário que ganham lá, ter uma estrutura muito melhor do que as que estão aqui. Mas, assim, teve sim uma evolução salarial pela demanda dos times, né? Porque, vamos citar um exemplo. Antigamente tinha o Botucatu, o Santos, o Araraquara e o Saad. Eu acho que eram os principais times nessa época. Então, você jogava para os 4. Quem ia te oferecer o melhor salário, né? E qual que ia te dar a melhor estrutura? Hoje não, hoje você tem vários times, né? Não só aqui, né, no estado de São Paulo, mas em todos os estados. Então, você também tem a oferta melhor com relação a isso, né? Você tem mais opções, inclusive, mais né? opções, exatamente. Hoje você tem um campeonato sub-15, sub-17, sub-20 do Campeonato Paulista, que não acontecia. Antigamente era o principal, vai lá jogar e, independente da idade que você tem, você vai jogar. Aí eu lá com 15, 16, 17 anos, tava jogando lá com as meninas que já jogava 10, 15 anos, né? Então, isso daí também é bem legal, porque é uma preparação para elas, né? Mas ainda essa questão salarial pro futebol feminino, eu acho que hoje evoluiu muito, tem meninas sim ganhando, mas se você comparar, não é nem, acho que 1/3 de repente de um menino que é uma revelação do Santos, que eles precisam segurar o menino para não ser vendido, né? Ele de repente tá ganhando mais do que uma menina que tá ali num profissional do Corinthians, vamos falar assim, do Palmeiras. A gente sabe da realidade do futebol brasileiro é o seguinte, né? 1% consegue realmente ser feliz financeiramente, o restante realmente tem que lutar mesmo. Quando acontece, no caso do futebol feminino, de uma jogadora conseguir ser vendida para os Estados Unidos ou, quem sabe, para a Europa, Isso. né? É uma que a gente fica sabendo, né? O restante tem que continuar por aqui mesmo, com todas as dificuldades,
a evolução aconteceu desde a época de Michael Jackson. Lembra de Michael Jackson? Sim. Ouviu falar de Michael Jackson? Sim, Não é o ouvi. cantor, mas a grande jogadora da Sim, seleção brasileira sim. da época, né? Sim. Enfim, temos mais perguntas aí de ouvintes, de pessoas que participaram sabendo que a gente ia ter a entrevista. Não, na verdade nós temos comentários aqui Vamos lá, então. de pessoas, de jogadoras aqui também, de pessoas verdade. interessadas em futebol feminino também, né? Vamos lá. Posso usar o mouse aqui um minutinho? Vamos lá? Bom dia, Ellen. Bom dia, Márcio. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Prever FM. É um prazer estar aqui falando um pouquinho sobre o futebol feminino com vocês. Sou jogadora do time de futebol da cidade e é um orgulho imenso estar representando nossa cidade aí nas competições. Está muito clara, né, a evolução do futebol feminino, não só aqui no nosso país, mas como no mundo inteiro. Exemplo aí está os Estados Unidos, onde por lá já se tornou profissional a modalidade. É um crescimento constante, a gente vem quebrando barreiras. Aqui no nosso país, né, a gente ainda esbarra muito em falta de profissionalismo, preconceito. Acredito eu aí que vamos ter umas melhores significativas. Nosso país vai estar sediando a próxima Copa do Mundo de futebol feminino. Isso daí é uma alegria, é um ponto positivo. E que futuramente as próximas gerações venham a ter melhores condições para estar disputando e competindo dentro dessa modalidade. Esse áudio é da Aline Fernanda, aqui de Botucatu. Aline Fernanda, que joga na equipe da cidade e que vai disputar o título daqui a pouquinho, às 9h30. A Aline chegou a pegar a época do Botucatu. Pegou o futebol Ela Botucatu pegou, Futebol Clube? sim. Ela pegou, ela pegou uma época, ela chegou acho que até convocação para sub-20. Que legal. Ela teve uma convocação e aí a Aline foi uma das que ficou naquela divisão do Botucatu para lá, Botucatu para cá, ela ficou pro Botucatu pro lado de cá, né? Tá certo. Uma grande jogadora. Tem mais gente? Vamos lá? Tem mais. Grande abraço a toda a equipe da Prever FM. Prazer, me chamo Antônio Vinícius, jornalista esportivo na Rádio Auriverde de Bauru. E sim, acompanho o futebol feminino. Comecei em 2021 e desde então, sempre que posso, acompanho as partidas do São Paulo, que é o meu time do coração, da seleção brasileira, do Corinthians, que é o grande time da modalidade. E atualmente vejo que o cenário que o futebol feminino se encontra no Brasil ainda não é o ideal, muito longe disso, mas que a cada ano estamos melhorando em questão de investimentos na modalidade, na estrutura dos campeonatos, na divulgação. Cada vez mais várias plataformas estão aderindo às transmissões dos jogos do futebol feminino, não só no profissional, mas também na base, o que é muito importante visando o futuro da modalidade. Os clubes estão investindo cada vez mais na modalidade do futebol feminino, seja no profissional ou na base. E eu acredito que a tendência é que, com o passar dos anos, isso melhore cada vez mais, que a parcela da sociedade que ainda tem preconceito com a modalidade do futebol feminino consiga quebrar esses tabus. E principalmente, acho que com a vinda da Copa do Mundo para o Brasil pela primeira vez em 2027, no futebol feminino, acho que isso vai melhorar ainda mais a divulgação. As pessoas vão querer acompanhar mais por estarem mais próximas disso, por ter grande evento e grandes jogadoras vindo para cá. Então eu acredito que o cenário ainda é longe do ideal, mas que com o passar dos anos ele tem melhorado bastante, que a tendência é que melhore ainda mais para uma prática mais justa do futebol feminino para todas as mulheres do Brasil. Muito legal, é isso mesmo. A Copa de Futebol Feminino sendo aqui no Brasil, eu acho que vai ajudar na divulgação, né? Aumenta a visibilidade, né, do Não esporte. tenha dúvida, não tenha dúvida. Bastante, É isso mesmo, né, Chica? Bastante. Vai despertar bastante. Já desperta bastante interesse, né? E agora acho que vai despertar mais. Uma Copa do Mundo vindo. É um cenário que vai estar convivendo. Você vai poder estar tendo a oportunidade de estar indo no estádio para você ver, de repente, uma jogadora dos Estados Unidos, né? Que, nossa, é ídolo. Uma da Alemanha, né? É bem legal, assim. Elas já vão poder ver isso nas Olimpíadas, né? Porque o masculino não joga as Olimpíadas, né? Você já vê uma evolução aí do feminino, que o feminino tá classificado e
O masculino não. Tá conquistando seu espaço. Ele tá conquistando. Eu vou até fazer uma ressalva com relação a essa questão dessa evolução. Várias jogadoras que buscaram se formar e ver qual caminho queria ter após uma aposentadoria aí. Vou citar alguns exemplos. Por exemplo, a Aline Calandrini hoje ela é uma comentarista da Globo, né? Ela foi uma grande jogadora do Santos. Aí você tem também uma Aline Pellegrino hoje, que ela acho que ela estava por trás da Federação Paulista, nessa evolução que teve a Federação Paulista, aonde que era só homens lá dentro e de repente a gente não tinha ouvidos naquela época, né? Com relação à competição, o formato da competição. Antigamente, para você, por exemplo, disputar uma Copa do Brasil, a gente jogava contra o Santos. Sempre era assim, a gente tinha que jogar contra o Santos. Quem ganhasse ia jogar contra um outro time que estava vindo de outro estado. Aí o time que a gente pegava do outro estado era um time muito fraco. Entendi. E aí o Santos, que era um time forte, ficava de fora. Coisa que hoje não acontece, né? Na Copa do Brasil mesmo, o Brasileirão. As meninas vão jogar em todos os estados, é ponto corrido, vai se classificando, vai indo no mata-mata. A gente não tinha, então a gente teve uma época mesmo da Copa do Brasil que a gente jogou, ganhamos do Santos e aí a gente foi lá para Campo Grande, jogar lá em Campo Grande. Aí pegamos um time assim bem inferior, assim, em vista de um Santos que a gente conseguiu ganhar para a gente ir para passar para uma próxima fase. Então era assim, era bem estranho os tipos de competição assim com relação a isso daí, né? E hoje você vê que não. Então essas jogadoras que entraram ali numa Federação Paulista, numa própria CBF, que a gente tem bastante jogadora ali que já elas conseguiram dar essa evolução também para o futebol feminino, para ser uma coisa mais organizada, né? Então, ficou bem distribuído, assim, ficou um campeonato bom, o paulista, né, o brasileiro. Então, eu acho que, assim, devido a essas meninas terem entrado também à frente, ter tomado a frente, que estudou, quis isso, foi lá, brigou. Então, eu acho que essa evolução também vem daí. Eu acho que por trás dali, né, do campo de futebol, nos bastidores, assim, essa evolução vem. E às vezes pouco é citado, assim, falado. Né? Às vezes a pessoa não tem conhecimento de que nos bastidores, né? Você está dizendo dentro de uma federação e tal, existem ex-atletas, né, que participaram, que vivenciaram as dificuldades dentro do campo de futebol e hoje estão atuando para ajudar na evolução. E nas comissões técnicas também, se você olhar no Araraquara ali, você tem uma Andréia Rosa por trás da comissão, tem uma Vanessa, que foram grandes jogadoras. Ali no Corinthians mesmo, a Grazi foi a Grazi jogou muito tempo aqui em Botucatu, foi uma das grandes jogadoras do Botucatu e acabou se aposentando no Corinthians, teve uma homenagem, tá lá também hoje nos bastidores do Corinthians também com a equipe. Tem a Patrícia Guzmão, a Karina também lá no Grêmio, fazendo parte da comissão. Então, assim, sempre tem uma atleta que tá ali por trás, foi uma ex-atleta, então acho que isso ajuda muito, né? Porque aí você consegue ter a visão, falar, não, mas eu acho que, de repente, isso daí eu acho que não dá certo, porque, olha, eu já tive uma tal experiência, assim, a gente não pode tentar de outro jeito ou outra forma, então eu acho que também isso fez bastante evoluir. Alguma. Fundamental. Agora são 7h41, a gente está conversando com a Chica, ex-jogadora de futebol feminino, jogou aqui no Botucatu Futebol Clube. Você que está acompanhando a Prever FM, se lembra? Faz tempo, mas aconteceu aqui. Entrevista. Agora 7h42, voltamos na Prever FM, primeiro jornal, feriado de 9 de julho, ao vivo aqui. Mais pessoas participando, falando a respeito do futebol feminino. Eu comecei a acompanhar futebol feminino durante a Copa do Mundo Feminina de 2019. Antes disso, eu já tinha assistido alguns jogos, principalmente em competições que passavam na TV, como as Olimpíadas. Mas foi só em 2019 que eu realmente comecei a ter um contato maior com a modalidade e acompanhar.
E aí, depois da Copa, eu descobri que meu time, que é o Corinthians, tem um time feminino, e já naquela época era um dos maiores clubes da América Latina na modalidade feminina, com vários títulos, e continuou sendo e vem crescendo cada dia mais e atraindo mais gente. Eu acho que desde aquele momento, que foi em 2019, foi um momento em que a torcida começou a descobrir que existia um time feminino no Corinthians, e eu acho que isso aconteceu com outros clubes também. Então, foi um momento em que a modalidade começou a crescer muito aqui no Brasil, né? E eu acho que o preconceito que ainda existe com o futebol feminino vem da questão histórica de ter sido proibido por muitos anos, e também do fato de que muita gente se incomoda que mulheres estejam ocupando um lugar que historicamente era ocupado só por homens. Então, é uma questão que ainda incomoda muita gente e não tem motivo nenhum, na verdade. É um esporte como qualquer outro que deve ser respeitado. Legal. O nome dela? É a Aline também. Nossa. Essa Aline é de Bauru. Aline de Bauru. E é uma realidade, né, Chica? Hoje o Corinthians, o masculino do Corinthians, está na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, e as brabas, chamadas as jogadoras do Corinthians, se destacando e liderando o Campeonato Brasileiro feminino. Mais uma vez, né? Mais uma vez. Elas estão conseguindo manter uma base aí muito forte. Geralmente você tem um time, um masculino mesmo, se você vê. Masculino geralmente mantém uma base muito forte, de repente ganha aí 1 ano, 2 anos, uma base forte, aí começa a desfazer, né? O jogador é vendido, vai para lá, vai para cá. E o Corinthians tá conseguindo manter essa base, então por isso que chega em todas as competições. O Corinthians hoje é um espelho, igual eu falei, do futebol feminino para todos os times estarem olhando. Um time que consegue, eu acho que o último público que teve lá foi, acho que 48 mil torcedores, né? Aonde que conseguia isso. E elas sempre estão ali, estão batendo em tudo quanto é campeonato. Se não vence, quase todos tá no vice-campeonato. Mas assim, jogando futebol bonito de se ver. E é realmente, né? Igual ela disse aí. Ela descobriu, foi atrás, ela olhou, ela viu que o Corinthians é isso. E eu acho que isso está acontecendo em todos os times, assim. Vou falar assim, os times paulistas, né? O Palmeiras reforçou muito. O Santos sempre teve também, sempre manteve uma base. As Sereias da Vila. Isso, as Sereias da Vila. O São Paulo também, cada ano que passa, elas vêm reforçando. Tem agora o Red Bull Bragantino também, que reforçou bastante a equipe aí. Então, a tendência é sempre estar melhorando. As jogadoras também evoluindo, né? E isso é maravilhoso de se ver, assim. Eu gosto muito, eu acompanho sempre que dá. Eu tô assistindo. Eu sou corintiana, mas eu assisto tudo quanto é jogo, tá? Futebol feminino lá apareceu, tá lá eu assistindo. Eu digo, né? que eu morei em Santos e a primeira vez que eu fui no estádio do Santos foi justamente para ver um jogo das Sereias. Olha que beleza. Primeira vez que eu pisei lá foi justamente para ver futebol feminino. Eu tive a oportunidade de jogar lá na Vila Belmiro. A gente ganhou do Santos de 2-1. Era uma classe, se eu não me engano, a gente ia passar de fase para uma Copa do Brasil, eu acho. Foi a Copa do Brasil ou foi Paulista. Era sempre assim, a gente sempre batia de frente com o Santos. O Santos, eram os dois times da época. A Copa do Brasil é o Santos. Agora, 7h46, nós temos mais gente para participar. Quem é que vem agora para fazer a sua colocação? O Iago. Iago. Bom, eu acho que o futebol feminino nos últimos anos tem conquistado um espaço interessante nas mídias, né? Tendo uma visibilidade que antes não era nem imaginada. Principalmente por meio da lei que instituiu em 2019 que os times de futebol masculino, para serem credenciados pela CBF, eles necessariamente precisariam ter um time feminino também. Então, com isso, as séries, né, as divisões do futebol feminino ganharam muitos mais times em peso, né, com reforços de peso, com infraestruturas melhores, visto que esses times grandes, né, já no futebol masculino consolidados, eles tinham infraestruturas melhores, né, para que as jogadoras treinassem e se desenvolvessem. Com isso também, a mídia brasileira passou a dar maior importância
ao futebol feminino, destacando, né, diversas competições, como a Copa do Mundo, Olimpíadas, mas não só. Um exemplo é a final do Campeonato Brasileiro do ano passado, entre Corinthians e Ferroviária, que foi transmitida para todo o Brasil e com recorde de público nos estádios. Então, o futebol feminino vem ganhando mais visibilidade nesses últimos anos. Se você ligar também em televisões fechadas, provavelmente durante o dia você vai encontrar algum jogo passando de futebol feminino, né? Principalmente os do Brasileirão da Série A. Isso é muito legal. Entretanto, as disparidades, né, em comparação com o futebol masculino permanecem, né? Não chega nem perto o salário da melhor jogadora do mundo com os melhores jogadores do mundo do futebol masculino, ou nem isso, às vezes até a comparação com um grande jogador da Série A masculina e uma grande jogadora europeia, né? É uma disparidade ainda muito grande que existem o masculino e o feminino. Mas eu vejo que com o tempo o futebol feminino vem ganhando mais espaço, maior destaque, as pessoas têm se interessado cada vez mais, a gente vê também mais meninas, né, que vão ter essa oportunidade de crescer na carreira, visto que os times estão preparando melhores infraestruturas, mas a gente ainda espera que ele chegue num nível melhor, né, mais profissional, que os clubes invistam ainda mais, que a mídia invista ainda mais, que os patrocínios sejam equivalentes. É isso que a gente espera. Legal, obrigado ao Iago também que participou. Vamos lá mais uma participação, porque o tempo está passando, são 7h49. Quem vem agora? Agora vem Ives. Ives. Bom, eu acompanho algumas partidas do futebol feminino, principalmente porque eu sou fascinada pelo Palmeiras, é meu time do coração. E o que eu vejo é que o investimento, né, o cenário do futebol feminino está se transformando muito atualmente. Primeiro, eu entendo que algumas jogadoras, né, com muita visibilidade foram extremamente importantes, né, para transformar esse cenário, como a Formiga, a Debinha, a Marta, que elas realmente geraram visibilidade aqui no Brasil de uma forma absurda, né. Outro ponto muito legal também para comentar é que não só as jogadoras, né, mas todo mundo do esporte está se transformando, né. A gente pode ver que os narradores é uma presença exclusivamente masculina, sempre foi. Sempre tiveram muito preconceito com narradoras femininas e agora tem a Renata Silveira, que ela narra jogos na Globo, na Sport TV, enfim. Ela também tem uma presença muito grande no ambiente futebolístico, né? O pessoal tá criando um espaço muito diferente para a presença feminina em todos os aspectos. O Palmeiras também tem uma presidente feminina, né? Uma presidente mulher, a Leila Pereira, que também conquistou esse espaço que era majoritariamente masculino. Então, eu acredito que está ocorrendo uma transformação no mundo do futebol como um todo, tanto no processo mais jornalístico, né? A Leila, inclusive, a presidente do Palmeiras, sempre cobra que ela gostaria de ter mais jornalistas mulheres durante a cobertura, né? Fazendo... Cortou o finalzinho do áudio dela aqui, provavelmente. Mas deu para perceber, tanto no Iago quanto na Ives, né? Que as pessoas têm percebido também a evolução, né? Do futebol, né? E isso é fundamental, né, Chica? Isso daí eu já tinha até comentado com relação a isso, da Aline Calandrini lá, que tá de comentarista da Globo. Hoje você consegue ver um esporte espetacular sendo apresentado por mulher. Isso nunca aconteceu, né? Era sempre apresentadores masculinos, tipo, a mulher não entende, né? Não só ali do futebol, mas de todos os outros esportes. Hoje você já vê, né, uma apresentadora mulher, né, no esporte espetacular de domingo na Globo, não sei o quê. Então, a evolução tá crescendo em todos os âmbitos mesmo, né? Ali com as jogadoras, com relação à comissão técnica, por trás, os bastidores, através do comando também, né? A seleção teve uma técnica feminina o ano passado. A Bia. Isso. Então, assim, não é aos poucos. Eu acho, assim, que tá evoluindo bem. Eu não acho que é aos poucos, assim... futebol feminino, eu acho que ele tá caminhando bem rápido, assim, com relação a essa evolução.
E os times estão buscando as jogadoras, né? Então, um time sempre quer, por exemplo, a Cristiane mesmo, sempre foi das Sereias da Vila. A Cristiane hoje está no Flamengo, né? O Flamengo conseguiu contratar ela. Então, aí a visibilidade já tá falando do Flamengo feminino. Por quê? Porque a Cristiane está lá. Então, eles sempre vão estar buscando jogadoras para estarem divulgando, e quanto mais buscar, mais vai aparecer, né? E isso é muito legal. Ô Chica, e você falou da Cristiane, né? Ela não foi convocada para estar na equipe brasileira nas Olimpíadas, né? Sim. Aí vem, a Marta já é uma veterana, a Cristiane também, a questão da idade, o técnico levou 18 apenas, né? Você acha que ela deveria ter ido, a Cristiane, também junto com a Marta? Olha, eu vou falar assim, um comentário meu. Tá. Eu acho que, assim, quem acompanha a seleção feminina já via que a Cristiane não estava sendo convocada, né? Ela já fazia um bom tempo que ela não estava sendo convocada. Tinha um pessoal ainda até fazendo uma campanha aí da questão por que não leva a Cristiane? Por que não chama mais a Cristiane? A Marta também teve uns problemas aí, não estava indo. E aí, acho que foi na penúltima convocação, nesses últimos aí, ela teve 1 ou 2 convocações no máximo. Mas essa base que vem, que foi convocada agora, é uma base que já vem ali desde a Bia, né? Uhum. E aí, eu acho que assim, eu posso estar muito enganada, mas eu acho que a Marta foi convocada aí por uma despedida. Assim, sei lá, uma despedida apesar de ter uma Copa do Mundo que vai ser no Brasil, de repente, ela pode até dar uma segurada. Eu acho que essa despedida vai ser na Copa, hein? Mas assim, eu acho que... Eu não sei, assim, eu tô na dúvida. Então, isso daí eu vou estar assistindo também as Olimpíadas para, de repente, tá nessa aflição, assim, será que ela vai se aposentar? Eu falo com relação a se aposentar a seleção brasileira, né? Porque é muito alto nível, né? Eu acho que a Cristiane, sim, é uma jogadora de seleção, mas assim, se você olhar no contexto das convocações, ela não estava sendo convocada. Entendi. E aí, de repente, chega numa convocação de Olimpíadas, aí você tira uma jogadora que já estava vindo 2 anos seguidos convocada para levar ela. E assim, eu não sei se ele usou esse critério na questão da Cristiane, entendeu? Porque se você for ver na lista ali da convocação, não apareceu nenhuma jogadora diferente. Tá certo. Agora, o importante é o seguinte, o técnico da seleção é o ex-técnico das Brabas, né? Ex-técnico do Corinthians. A base da seleção também tem ali o Corinthians, né? Predominando. E isso é bastante importante, porque já jogam junto há muito tempo, estão sempre no topo, ganhando os títulos. O Corinthians, na equipe feminina, é quase que imbatível, né, Chica? O Arthur Elias fez um trabalho ali fantástico até ele sair do Corinthians e ir para a seleção. E ele teve uma base ali no Corinthians, né? E, inclusive, algumas jogadoras que eram da base do Corinthians, que nem a questão da Adriana, ela foi vendida, ela tá jogando no mesmo time da Marta. Ela conseguiu manter um alto nível lá nos Estados Unidos. E eu acho que essa questão da convocação dele mesmo foi isso mesmo. Ele manter essa base que ele vem chamando já, para ele conseguir manter. Porque é complicado, né? Você, de repente, chega nas Olimpíadas e aí você faz um outro tipo de convocação, deixa alguma jogadora de fora que, de repente, não estava sendo convocada. Mas assim, não é só a Cristiane, né? Tem outras jogadoras aí que também tá jogando em alto nível e não conseguiu ir, porque infelizmente são só 18, né? Se você for ver aí, ó, a Bianca Brasil é uma jogadora que vem jogando muito bem, que ficou de fora da lista. Tem uma jogadora do Palmeiras que eu gosto muito jogando, que é a Amanda Gutierrez também. Ela ficou fora, mas elas já não vinham sendo convocadas, né? Elas tiveram uma convocação ali, uma convocação do outro. Mas, assim, a constância mesmo da convocação é a base que ele levou, assim. Nada foi, assim, manteve a base que já vinha treinando, exatamente, né? Para tentar fazer um bom papel. Ô, Chica, 7h57, pois não, Ellen? Tem uma última mensagem aqui, ó. Bom dia, muito legal a entrevista. Tenho recordações de quando passeavam no caminhão do bombeiro aqui em Botucatu. Caramba, comemorando os títulos, né? Quem mandou essa mensagem foi a Patrícia. Patrícia. Motorista de aplicativo. Legal, legal. É mesmo. Bons tempos, né, Chica? A gente subia lá no caminhão dos bombeiros e descia comemorando. Legal. É verdade.
Chica, muito obrigado de ter vindo de São Manuel para cá, enfrentando chuva e tudo, para bater um papo com a gente nesse feriado, viu? Você hoje é professora de Educação Física, né? Eu hoje sou professora da Rede Municipal de São Manuel e sou treinadora lá no PH Arena Soccer lá. Eu trabalho com futebol também lá. Os meninos, tem algumas meninas também lá que treinam. E gosto muito. Sem dúvida alguma. Sucesso para você sempre. Muito obrigado mais uma vez por ter aceitado o nosso convite. Um bom dia a você e bom feriado, viu? Eu que agradeço o convite. Sempre que precisarem ir, pode chamar que eu estarei sempre aí. Eu agradeço e bom dia aí para todos os ouvintes. Obrigado, Chica.